Fala pessoal, professor Luiz aqui com vocês novamente. Agora para darmos continuidade ao ensino dos seres vivos, beleza galera? No assunto de número 10. Como a gente viu no assunto 9, foi os seres vivos 1, agora são os seres vivos 2. Nesse assunto nós vamos abordar dois reinos, o proctista e o fungi. A gente vai começar pelo proctista, depois vamos ao reino fungi, beleza? Então vamos lá. Proctista, né, ou protoctista, é onde estão localizados os protozoários, né, o nome já diz, e que mais recentemente foram introduzidos também as nossas queridas algas, que antes, por muito tempo, ficaram localizadas lá no reino plantae ou planti, como você preferir. Então aqui tem uma visão geral, tanto dos protozoários quanto das algas. Nós vamos destrinchar eles, tá, separados, mas coisas importantes a se notar é que são ou unicelulares ou pluricelulares. Você tem uma nutrição variada, seja com algas autotróficas ou protozoários heterotróficos. Vamos só interpretar um pouquinho os termos, né? Podem ser unicelulares, com uma célula só, pluricelulares, com várias células, ou nutrição variada. Autotrófico, as algas conseguem fazer a nossa querida e amada fotossíntese, né? Assim como os protozoários têm uma nutrição heterotrófica, eles precisam se alimentar, e a gente vai até ver formas diferentes deles se alimentarem. Aqui eu botei, gente, só duas figuras, vão ter outras, mas generalizando um pouquinho a estrutura tanto de um protozoário quanto a estrutura de uma alga. Aqui a gente consegue ver o núcleo, vamos uma membrana no protozoário, né? A estrutura. Esse pseudópodo, aqui, o pseudópode, que é um pé falso que a gente vai trabalhar um pouquinho, que é sobre locomoção. Esses vacúolos alimentares para alimentação. Um vacúolo contrátil, esse vale ressaltar. Esse vacúolo contrátil ele auxilia alguns protozoários, principalmente protozoários de água doce, a controlar a quantidade de água que existe dentro do seu corpo. O motivo disso é que existem protozoários que eles acabam ganhando muita água do meio externo. Acaba entrando muita água do meio externo para o corpo deles e para eles não estourarem, eles utilizam esse vacúolo contrátil, em alguns lugares você vê ele como pulsátil, no intuito de jogar água fora, para evitar um problema hídrico, ok? Enquanto do outro lado, nós vemos uma estrutura ali de uma alga, um flagelinho que algumas algas têm para sua locomoção, tá? Vemos também estruturas básicas de célula. Vemos também duas coisas interessantes que eu gostaria de focar: mitocôndrias e cloroplastos. Aqui, capacidade de fazer fotossíntese, capacidade de gerar energia. Um vacúolo contrátil também muito interessante, com a mesma ideia, uma tentativa de você tirar uma água que entra em excesso no corpo da alga. Beleza, galera? Então, a gente vai destrinchar mais esses indivíduos mais para frente, beleza? A gente vai separar eles nos seus respectivos lugares. Aqui, gente, vamos começar aqui com a característica geral das algas, beleza? Algas, seres eucariontes, beleza? Como eu falei, tem seres pluricelulares, mas também tem alguns unicelulares. Autotróficos fotossintetizantes, ou seja, realizam a fotossíntese. Por que eu especifiquei fotossintetizantes? Existem seres que têm outras formas de obtenção de alimento, beleza? Aqui, algas unicelulares são chamadas de fitoplâncton, inclusive são essas alguinhas aqui, que vão gerar boa parte do oxigênio do meio ambiente. Inclusive, se a gente for comparar as algas, esse fitoplâncton, essas algas que vivem no ambiente aquático, é que vão produzir a maior parte do oxigênio do planeta Terra. Não estou falando que os vegetais, que os seres vegetais de grande porte, de florestas, árvores, essas coisas, não produzem. Não estou falando isso, estou falando que é proporção, até porque no planeta Terra nós temos muito mais água do que solo, do que terra de continente.
Então, essas algas vão produzir uma quantidade muito maior de oxigênio. A gente até brincava, né, na época mais antiga, na faculdade, que tinha aquele mito da floresta amazônica ser o pulmão do mundo, que produz muito oxigênio. Pô, quem dera. Na realidade, o grande problema está sendo você destruir os oceanos. É muito mais preocupante. Não estou falando que a floresta amazônica não é. Ok, gente? Beleza? Só estou falando que a denominação de floresta amazônica como pulmão do mundo não está tão correta. Beleza? E podem ver principalmente em ambientes aquáticos, tranquilo? Ou em associações mutualísticas, mantém um mutualismo através dos links que a gente vai falar mais para frente quando falar um pouquinho de fungos em ambiente terrestre úmido. Outra coisa interessante, parede de celulose, parede celular, ok? Característico das células vegetais. Peço perdão pelo espirro, galera. Estou com um pouquinho de alergia, mas nada demais. Beleza? Então, isso aqui é uma classificação geral das nossas queridas alguinhas, esses seres maravilhosos. Que a gente vai diferenciar alguns deles, tá? No material de vocês tem vários aí. Eu peguei aí os principais e vamos destrinchar eles aí agora. Tranquilo? Então, o primeiro, a Esfiloeuglenophyta ou Euglena, ok? Aqui eu tenho uma fotinho mais didática e uma outra real. Esse aqui, através de uma microscopia, você consegue ver esses seres maravilhosos, beleza? Aqui, coisa interessante, tem um flagelo, vai ter o vacúolo, temos também aqui ó, o cloroplasto para fazer fotossíntese, uma alga unicelular muito comum. Aqui você vê que elas acabam interagindo entre si, elas ficam próximas entre si, tá legal, gente? Só que é um tipinho de alga muito comum que você vê pelo fitoplâncton, ok? Outra muito interessante, Philodinófita ou ginoflagelados, que algumas pessoas acham muito bonito. Na verdade, ele é muito bonito você olhando. Por que muito bonito? Que eles são associados a esse fenômeno de bioluminescência, que é isso aqui, ó. Que são seres que produzem substâncias químicas que florescem e que ficam luminosos ou luminescentes no ambiente. Fica essa cor bonita, né, na água. Aqui, ó, por que ele tem nome de dinoflagelado? Tá vendo aqui, ó? Parece que tem dois flagelos saindo aqui dessa região do indivíduo, por isso que ele tem esse nome de dinoflagelados. Tranquilo? Além, claro, desse principal aqui do corpinho. E tem outra coisa muito interessante, que é o fenômeno de maré vermelha. Esse interessante é uma questão de estudo, mas não tão interessante para a vida. Por quê? Uma multiplicação intensa de dinoflagelados normalmente estão ligados à grande deposição de matéria orgânica, muitas vezes devido à poluição, né? E por causa disso tem uma liberação de substâncias tóxicas. Por quê, gente? Essa reprodução em excesso acaba levando a muitos seres juntos ao mesmo tempo. E que, às vezes, um ser não é tão problema, mas vários deles, em conjunto, liberam muitas substâncias tóxicas. Óbvio que tem alguns seres, mesmo que microscópicos, que conseguem produzir toxinas e substâncias tóxicas pesadas, até mesmo unicelular. Um indivíduozinho pequeno consegue matar um ser humano, matar animais de grande porte. Imagina vários deles, né? Isso aqui é muito comum, né? Infelizmente, em áreas mais poluídas. Beleza? Continuando aqui, ó. Filophaeófita, ou Phaeophyta, muito comum nessas florestas gigantes de algas. Gente, para quem não entende, isso aqui são algas, beleza? De grande porte, diferente dos dinoflagelados, que são pequenininhos, que formam verdadeiras florestas. Essa aqui, ó, a floresta de Kelps. Kelps é esse tipo aqui, ó, de alga do Phaeophyta e que formam essas grandes folhas. Inclusive, tem várias foquinhas que ficam se escondendo nessas kelps. É muito bonito, é muito engraçado. E são coisas assim gigantescas. Você está falando de quilômetros e quilômetros de uma floresta submersa com essas algas. Tranquilo? Agora, uma mais comum, Philorhodophyta, né? As algas vermelhas, né?
tem esse pigmento vermelho bonito. Normalmente a gente fala que essas algas aqui, ó, são de ambiente mais limpo, né? Porque elas têm mais dificuldade de ficar em ambientes sujos. E uma que eu acho muito comum, essa acho que a grande maioria de nós já vimos, é o Filochlorophyta, que tem esse estilo, que são as algas verdes, né? Que é o estilão, é a alga, né? Sem um talo, né? Chamada de talófita, não tem nem um talinho. Elas são aqui, ó, bonitonas, né? Muitos de nós vimos, muitas pessoas vêm nas praias, né? Em determinadas épocas do ano, assim, em alta reprodução. Você consegue ver elas, né? As algas verdes. Legal, né? E agora uma coisa interessante de falar que é a reprodução em alga, uma coisa que gera muitas dúvidas. Algas similares com vegetais, né, com o Filoplantae, elas têm uma alternância de gerações. Elas têm um estágio aqui, ó, um esporófito diploide, e tem um estágio gametófito haploide. Ou seja, ele tem dois momentos, né? O que seria diploide, né? Seria o que a gente chama de 2N, né, galera? Para a galera que não lembra. 2N que é igual ao 26 cromossomos, que é o total de cromossomos que esses carinhas têm. E o que vai acontecer? Ocorre uma meiose, né? Essa meiose libera esporos no ambiente aquático. Esses esporos acabam gerando o gametófito com cada um, esse aqui N igual a 13 e esse aqui também N igual a 13. E esses carinhas aqui geram os gametas, né? E esses gametas fazem fecundação, voltando a gerar um ser 2N. Por que a gente fala que é uma alternância de gerações? Em um momento, a gente tem a produção de esporos, em um outro momento, a gente tem a formação de gametas. Um momento, a gente tem ser diploide, o outro momento, a gente tem o ser haploide. É interessante também comentar sobre como as algas têm uma influência na nossa economia, né, gente? Algas são seres que podem ser usados na nossa alimentação. Qualquer pessoa aí que já foi comer comida japonesa sabe o quão usados essas algas podem ser, tranquilo? Então, além da sua importância biológica, ecológica, em relação à produção de oxigênio, ou então na produção de toxinas, você tem uma importância econômica aí para o ser humano. Ok, galera? De boa? Isso aqui é interessante. Agora, indo para os protozoários. Continuamos no reino protoctista, só que indo para os protozoários. Coisas interessantes a falar sobre esses carinhas, gente. Vamos lá. Eucariontes, unicelulares e heterotróficos, ok? Ambiente aquático, terrestre, úmido ou dentro de outros seres vivos, ou parasitas, como nós vamos ver alguns até muito famosos, ou mutualistas, principalmente com mutualismo com alguns ruminantes, beleza? Ruminantes são animais que ruminam para fazer uma digestão da celulose, ok? E o que diferencia muitos dos protozoários que é a sua capacidade locomotora. Os filos que a gente vai ver a seguir, gente, a gente vai identificar eles muito pela sua capacidade locomotora. Os filos também podem ser diferenciados pela sua capacidade reprodutiva. Muitos vão ter uma divisão binária, tá? Uma reprodução assexuada bem simplória. Outros vão ter ciclos de vida em que eles precisam de um hospedeiro, onde eles vão passar por estado de vida dentro do corpo de um hospedeiro intermediário, um hospedeiro final. Ok, gente? E a locomoção, né? Ou por meio de pseudópodos, que são aqueles prolongamentos, cílios, flagelos e alguns nem têm meio de locomoção. Aqui eu botei só um exemplinho, gente. Isso aqui é um conjunto de pelúcias que vendem não só de protozoários, tá? Tem vários tipos celulares sendo vendidos, tá? Ele é muito interessante, tem alguns muito bonitinhos. Esse aqui, ó, é do primeiro que a gente vai ver. Eu não botei aqui à toa. É do primeiro que a gente vai ver, que são os mais famosos, que é o filo Rhizópoda, que é da nossa queridíssima ameba. Toda vez que você fala de uma ameba, você está falando de um protozoário, desse filo Rhizópoda, muito cidado por causa dos seus
pseudópodos, como eu estava falando mais cedo. O que é pseudópodo? Pseudópodo é esse prolongamento aqui, né? Meus professores antigamente falavam de pés falsos, falsos pés, né? Porque o ser, ele faz um prolongamento da membrana plasmática, do citoplasma como um todo, não só para locomoção, tá, gente? Para aqui, ó, para pegar nutriente, para pegar alimento, para pegar alguma coisa, às vezes para atacar uma presa, né? Não sei. Mas a ideia é você fazer um prolongamento do corpo, do prolongamento do corpo para o ambiente externo, né? Aqui eu botei aqui a ameba, que tem uma nutrição heterotrófica, mas você pode ter alguns seres que são parasitas, como os que causam a amebíase. A amebíase é um problema aí, uma doença que pode ser causada por essa galera, tá? Mas lembrando, Filorhizópoda libera os pseudópodos. Agora, diferente deles, nós temos o filo apicomplexa, que é um filo o qual ele não possui estruturas locomotoras. Meu Deus, Aloysio, e aí, o que faz? E aí que eles são parasitas. Um muito comum é o Plasmodium, que gera isso aqui, que é a malária, uma doença muito comum em algumas regiões do Brasil, tranquilo, transmitida por esse mosquito aqui, ó, chamado de Anopheles, né, o gênero Anopheles. É uma doença que pode sim ser prejudicial, pode ser até fatal, tá? Como você pode ver, você ataca o fígado da pessoa, ataca as hemácias do indivíduo, beleza? Com seu ciclo de vida, acaba destruindo hepatócito, destrói hemácia, a pessoa tem vários problemas, tem febres bizarras, tranquilo? E é uma doença parasitária causada por um protozoário. Inclusive, em termos de avaliação em concursos por aí afora, as doenças causadas por protozoários são alguns dos conteúdos que mais caem. Até por isso que eu vou continuar aqui, ó, e ó, o filo Zoomastigofora, zoomastigotas, que são os do Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi, qualquer pessoa que já ouviu falar de Fiocruz conhece muito bem ele, que causa a doença de Chagas. Esses Zoomastigofora são portadores de flagelos, ao invés de um pseudópodo. E o Trypanosoma cruzi, ele não é o único que causa a doença de Chagas, tá? O T. cruzi, ele é muito comum aqui no Brasil, transmitido por esse tal desse triatomídeo, ok? Triatomídeo, tranquilo, um percevejo, que faz a sucção, né, do sangue de uma pessoa para se alimentar, só que quando ele faz a sucção do sangue da pessoa, ele acaba liberando nas suas fezes os protozoários. A pessoa acaba coçando e jogando essas fezes para dentro da picada, o protozoário ali se instala. A gente fala, né, que a doença de Chagas é uma doença que não tem cura, ela acaba atacando o coração e fígado e deixando esses órgãos grandes, né, e acaba levando à morte. Essa doença é muito comum nas regiões mais do interior do Brasil, muito comum também a gente fala daquelas casas de pau a pique, né, que não é casa de alvenaria, porque os animais eles ficam lá escondidos nessas estruturas mais rudimentares, né? E a gente pode ver uma coisa interessante que é a estruturação de um flagelo do indivíduo, que é o que eu estou focando agora, né? Que é falar desse protozoário que é parasita. Tranquilo, gente? Até chamado de fala, né, que é chamado de barbeiro, porque normalmente as pessoas que vivem nessas casas, elas se cobrem até o pescoço, só deixam a cabeça fora, e esses animais mordem a cara e a pessoa acaba coçando e introduzindo o protozoário dentro do ferimento. Ok? Agora, vamos para o mais tranquilo, já passamos por dois aí mais complicados, vamos falar aqui dos cilióforas, que é do paramécio, que tem os cílios. Aqui, ó. Essas estruturas aqui, para você parece um borrado, gente, isso aqui são cílios, tá? São seres que podem viver em água doce, beleza, gente? Aqui, ó, pim, 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 cheio de cílios para sua locomoção. Novamente, protozoários, a gente está vendo o quê? Cada um desses filos tem uma estrutura locomotora diferente. Como eu falei também,
podem ter formas de reprodução bem diferentonas, como comentei lá no início da aula. Ok, galera? E agora chegamos finalmente ao próximo reino, né, que é o reino fungi. Saímos do protoctista, lembrando que do que a gente acabou de ver, foco principalmente nas doenças que caem bastante e nas estruturas das algas. Reino fungi, dos fungos, um tópico que muitas vezes é negligenciado, né, que é o dos nossos queridíssimos fungos, muitos retratados na nossa queridíssima cultura pop. Creio que muitos de vocês conheçam este maravilhoso cogumelo vermelho. O que podemos falar deles? Né? Seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, heterotróficos. Por muitos anos eu tinha uma confusão que colocavam-se os fungos junto com os vegetais, né? Achava-se que os fungos faziam fotossíntese, o que hoje nós sabemos que não é uma realidade. Suas células possuem parede celular. Aloysio, parecido com uma das células vegetais, por um detalhe diferente. São paredes celulares feitas de quitina. Não é feito de celulose, ok? É um composto diferente. Parede celular. Dá mais resistência à célula. Agora, a composição dela é diferente. São representados principalmente por cogumelos, leveduras e bolores. Vamos falar um pouquinho de cada um deles mais para frente. Fungos pluricelulares, aqueles gigantes, possuem seu corpo formado por filamentos chamados de hifas. Hifas são umas estruturas alongadas que a gente vai ver a seguir, né? E que, quando em conjunto, formam um micélio, que é a estrutura do ser vivo completa, né? Que a gente fala que os fungos, a gente vê só uma pequena parte deles, porque as hifas, elas se prolongam por dentro do solo por metros até quilômetros, ok? A nutrição do fungo acontece por decomposição, gente. Os fungos fazem a decomposição da matéria orgânica, beleza? Nesse ato de decomposição, eles conseguem os nutrientes e eles fazem a ciclagem da matéria, eles conseguem reintroduzir certos compostos inorgânicos para o ambiente, eles conseguem ciclar a matéria orgânica pelo meio, ok? Você também tem relações comensais mutualísticas ou parasitas. Fungos, tem muitos fungos que servem como alimento, a gente sabe que tem fungo utilizado na agricultura, né, para gerar uma melhor nutrição do solo. Agora, tem muitos fungos que causam problemas relacionados às suas toxinas ou produzem venenos, né, e alguns que são parasitas até mesmo do ser humano ou de plantas. E como você classifica essas hifas, que a gente vai estudar algumas? As hifas são classificadas como septadas, inceptos, e cenocíticas, que você não tem uma compartimentalização, ok? E possuem inúmeros núcleos, enquanto que as septadas a gente tem 1 ou 2 núcleos. Isso aqui, gente, não tem tanto aparecido em avaliações ou em concursos, mas fica aí a separação, beleza? Agora vamos continuar e vamos entrar a fundo, né? Os filos, filos zigomicota ou zigomiceta, enfim, depende do material que você está usando, o nosso material fala de zigomicota, são fungos pluricelulares com hifas cenocíticas e não apresentam corpo de frutificação. Aloysio, o que é corpo de frutificação? Corpo de frutificação, gente, nada mais é que uma estrutura reprodutiva dos fungos. Ela vai ser muito importante na hora de alguns fungos se reproduzirem. Em determinados tamanhos, ele vai produzir esse corpo de frutificação para sua reprodução. No caso desse carinha, o bolor, eu botei um pão. Agora, muitas pessoas já viram isso em pão, queijo, frutas, até mesmo na geladeira, né? Por causa do espalhamento de esporos pelo ar. E ele acaba se reproduzindo e se localizando sobre o alimento, beleza? Bolor, né, que pode muito bem causar vários problemas dependendo da quantidade que se consome. Outros são usados muito em alimentação, por exemplo, você tem o nosso maravilhoso queijo, aquele queijo maravilhoso com aquele cheiro
sensacional usado na alimentação que é feito com fungos. Tranquilo? Aqui, ó. Próximo, filo Ascomycota, fungos pluricelulares, beleza? Produzem aquoesporos em células chamadas de ascos. Produção de esporos, ela vai variar um pouquinho. A espécie mais conhecida é uma levedura, que é a levedura que faz a cerveja, beleza? A cerveja nada mais é do que uma substância fermentada, ou seja, você precisa de um ser que faça a fermentação para produzir o álcool, né? E aqui tem um exemplo dela. E tem algumas espécies que se relacionam com algas, formando os líquens que eu tinha comentado lá em alga. O que é um líquen? Um líquen é isso aqui, ó. É uma estrutura, né? Um ser, né? Uma mistura, né? Uma relação mutualística entre uma alga e um fungo em que eles conseguem viver no ambiente terrestre, porém um ambiente extremamente úmido, ok, galera? Muito comum em beira de rio, tranquilo? Agora, é interessante ver aqui, ó, funcionalidade econômica dos fungos, né? A gente já viu onde eles podem ser usados nos queijos, aqui eu dei um exemplo aí na produção de cerveja e não acaba por aí, até porque o uso mais comum está aqui. Esse, então, todo mundo deve conhecer, seja de vista, seja da sua alimentação, que é o filo Basidiomycota ou Basidiomyceta, dependendo de onde você está estudando. Nosso material é dessa forma. Fungos pluricelulares, tá? Formando corpos de frutificação, os basidiocarpos, que são nada mais do que os cogumelos. Isso aqui é um corpo de frutificação, galera. É essa estrutura aí, ó, que vai acabar sendo usada na hora da reprodução. Aqui, ó, um dos mais famosos são os champignons, que são esses carinhas aqui. Tem outros, como tipo, eu tenho o cogumelo Paris também, que ele é maiorzão, beleza? E eles são muito usados na alimentação. Óbvio que não é todo cogumelo, não é todo tipo de base de micota que vai ser usado na alimentação. Tem uns que produzem substâncias tóxicas. Então, por acaso, você acabar fazendo uma trilha, fazendo um acampamento em algum lugar que você não conhece, não saia por aí comendo cogumelos à torta e à direita, ok? Muito cuidado. Beleza, galera? Tem uns que podem ser usados e outros que não podem ser usados. Beleza, galera? E para fechar aqui, a reprodução em fungos, né? Que é uma reprodução que ela se dá por esporos, beleza? Você tem a produção dos esporos aqui, ó. A gente tem esse corpo de frutificação que acaba liberando no ambiente os esporos, e os esporos são liberados no vento, legal, e liberam absurdos. E lá, esses esporos lá no ar vão liberar mais ainda os seus núcleos. Esses núcleos vão entrar no solo, vão entrar no alimento e vão gerar novas hifas. Essas estruturas aqui são as hifas. E essas hifas vão começar a crescer, vão começar a se multiplicar, vão começar a se interligar. E quando eu tiver muitas e muitas hifas em grande quantidade, eu vou dar geração a um novo corpo de frutificação, reiniciando o ciclo. Então é o que eu falo. Por que eu falei lá naquela hora que às vezes a gente está olhando o corpo de frutificação, a gente está vendo só uma parte? Porque a gente vê o corpo de frutificação, vê lá o chapéu, né, que a gente chama de chapéu do cogumelo, né? A gente vê essa estrutura aqui bonitona, só que lá embaixo, dentro do solo, eu tenho uma rede gigantesca de hifas e de núcleos que está dando sustento para esse micélio para eu conseguir gerar um corpo de frutificação. E é assim que os fungos se reproduzem. Inclusive, a gente até brinca que os fungos são alguns dos maiores seres em tamanho porque eles conseguem se de locomover, eles conseguem crescendo no solo e ó, a gente não está nem vendo. Tranquilo, galera? Beleza? E com isso, galera, olha só que legal. Com isso, a gente fechou esse assunto que é bem grande, tem muitos nomes. Nesse assunto, nós vimos protoctistas e vimos fungi,
No protoquitista, nós vimos as algas e os protozoários, beleza? Galera, continuem seus estudos, beleza? Esse assunto é um assunto bem denso, eu tentei deixar ele aí o mais palatável possível, porque ele é bem grandão, como a gente pôde ver, tranquilo, galera? E estaremos aqui numa próxima, com certeza. Fiquem aí, fiquem em paz e ó, tchau, tchau.